A eleição em São Paulo alterou o balanço de forças na Câmara Municipal. O PSDB manteve o mesmo número de vereadores. O DEM conquistou mais uma e o PT perdeu uma. Para analistas, o rearranjo é mais benéfico para o prefeito Gilberto Kassab, que disputa o segundo turno com Marta Suplicy. O momento é de costurar alianças para conquistar o voto dos candidatos derrotados. Geraldo Alckmin, que ficou em terceiro lugar, fora do segundo turno, já disse que a definição do apoio cabe ao partido. O PSDB ainda não anunciou oficialmente, mas deve retomar com toda a força a aliança com o Democratas em apoio a Kassab. Para analistas, a disputa pelo segundo turno em São Paulo se dará também, e agora com mais intensidade, entre os cabos eleitorais. De um lado, o governador José Serra, do outro, o presidente Lula, numa antecipação do embate pela presidência da República em 2010. Em primeiro lugar, nessa eleição aqui da capital, certamente o atual prefeito Gilberto Kassab é um grande vencedor, indiscutivelmente. E com a sua vitória em primeiro turno, ainda que tenhamos o segundo pela frente, o governador José Serra podemos dizer que é também uma figura vitoriosa dentro desse processo, ainda que ele tenha agido com muita cautela, muito cuidado, uma vez que o seu partido tinha um outro candidato. Rui Tavares acredita que a mensagem das urnas é a da continuidade, o que, segundo ele, é uma tendência do eleitorado em todo o mundo, o de conservar o que está sendo feito. Que a tendência do eleitorado é dar oportunidade para alguém governar 8 anos, só não conseguindo fazer isso se efetivamente o seu governo é visto de uma forma muito crítica. Na Câmara Municipal, 17 novos vereadores assumem o cargo em janeiro e 38 foram reeleitos. O mais votado, com 102 mil votos, foi Gabriel Chalita, candidato pela primeira vez. Uma das surpresas foi a eleição do pagodeiro Netinho de Paula, que ficou em terceiro lugar. 17 candidatos não receberam nenhum voto, nem mesmo o deles. O PSDB se manteve estável em número de vereadores em relação à eleição de 2004. O partido ainda é dono da maior bancada, com 13 cadeiras. O PT perdeu uma vaga na Câmara nesta eleição e fica em segundo lugar com 11 vereadores. O Democratas cresceu de tamanho. A bancada hoje, com 6 vereadores, terá 7 cadeiras na próxima legislatura. Depois vem o PR com 5 vereadores. PTB e PV terão 3 cada. Com 2 cadeiras estão PMDB, PCdoB, PSB, PP e PPS. PRB, PDT e PSC terão 1 vereador cada. Se considerado o peso das alianças, a distribuição de forças é mais favorável ao candidato Kassab. Ele, pessoalmente, aqui em São Paulo, mostrou em relação a essa legislatura essa qualidade que era, para os analistas, já conhecido. Um homem que tem uma facilidade de diálogo com os outros, mesmo com seus adversários. Então isso pode ser alguma coisa positiva para destravar eventualmente projetos que ele venha a ter dificuldade por conta de oposição mesmo, não concordar com isso ou com aquilo. Está em nosso estúdio o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Mauro, eu quero começar exatamente com aquilo que chamou muita atenção, que foi o erro das pesquisas em relação ao resultado aqui em São Paulo, que dava uma diferença mantinha a diferença de Marta Suplicy em relação a Gilberto Kassab, e na hora nós vimos que não foi isso que aconteceu, eles terminaram bem empatados, né? E ele à frente. Olha, apesar de as pesquisas terem mostrado, todas elas, as tendências, a gente podia imaginar que com o tempo iriam se cruzar essas linhas, uma descendente e outra ascendente, o caso, por exemplo, do Geraldo e o caso do Kassab. Acontece o seguinte, você tem razão, quando se fala em erro, da pesquisa de boca de urna, porque se houve essa evolução, digamos, prevaleceu o voto útil na última hora, né? Quem queria votar contra a Marta viu que era votar no Kassab, na última hora. Só que na boca de urna, as pesquisas não detectaram isso. E depois que as pessoas já votaram, como é feita a pesquisa, isso realmente, então dizer, a margem de erro, estão falando agora, não, a margem de erro tem a sua margem de erro. Essas tecnicalidades. Bom, mas aí a palavra diz tudo. Erro. Erraram mesmo, porque não detectaram uma tendência, que é a inversão, simplesmente. Bom, agora um outro dado, né, que é a questão da
transferência de prestígio na hora do voto. Já falamos algumas vezes sobre isso, mas os fatos comprovam que isso parece ser um fenômeno em extinção. Eu acho que comprovaram muito bem esses fatos, aquilo que a gente dizia aqui. Então, o caso mais impressionante, Marília, eu achei, por exemplo, Belo Horizonte. Você tem duas fortes lideranças, né, o governador Aécio e você tem o prefeito Pimentel, que não conseguiram simplesmente fazer com que o seu candidato vencesse o primeiro turno. Você teve o caso de Natal. Natal, o presidente Lula se empenhou muito, entendeu? No palanque. Até no palanque, dizendo que não admitia pela ligação que ela tinha, que a candidata que venceu tinha com o Agripino, que enfim, que era... Não conseguiu também, quer dizer, ela ganhou o primeiro turno. São Bernardo, ele esteve lá, ele fez a campanha. E aqui a Marta, ele disse, no próprio dia, quando estava durante a apuração, quando ele foi entrevistado, ele falou, porque a Marta já conseguiu um feito extraordinário, que entre 3 candidatos, ela tirar o primeiro lugar. Já errou aí, entendeu? Então, você veja, a surpresa, pessoas que estão confiando, como a Marta também confia muito, eu acho que supervaloriza o poder de influência. Eu acho que essa política, se a Marta Suplicy quer investir muito, eu acho que Lula é uma influência importante, sem dúvida nenhuma, prestígio, tem uma popularidade enorme, mas só que os 80% de popularidade dele demonstraram que não passam assim mesmo. Mas ele não está ligando para isso não, porque já disse que vai abraçar a candidatura Marta, vai trabalhar sim em São Paulo. E aí nós vamos verificar se essa tese, de fato, se confirma no segundo turno. No primeiro turno, confirmou. Já apareceu. Agora vamos ver no segundo turno o que acontece. Obrigada, Mauro. Uma boa noite. Boa noite.